Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Smooth Talk, o nosso canal para te ajudar a emigrar para o Canadá. Meu nome é Ariane e para te ajudar a navegar um pouco melhor nesse mundo da imigração, eu queria conversar com vocês hoje sobre algumas expressões muito comuns e que você vai ver o tempo todo nesse processo de imigração, mas que podem ser meio chatinhas se você não sabe o que elas significam. Nós já fizemos um vídeo de glossário há algumas semanas. Se você ainda não viu, dá uma corridinha lá. O vídeo anterior tinha algumas expressões um pouco mais básicas, para quem ainda está no início do processo de pesquisar sobre a imigração. Hoje a gente vai falar sobre algumas expressões um pouco mais avançadas, mas mesmo assim bastante comuns. O Upfront Medical Exam, ou o exame médico adiantado. Em algumas situações, você pode fazer os seus exames médicos, que são exigidos para o processo de imigração, antes de enviar o seu processo ou antes de o governo te solicitar por esses exames. Quando você faz isso, é considerado que você fez um exame upfront. Existe também um formulário específico para o upfront. Quando você faz esses exames antecipados, você tem que preencher esse formulário e acrescentar ele ao teu processo de aplicação. Mas vale avisar que a grande maioria de vocês não vai fazer o exame médico upfront. Isso porque o governo aconselha que quem não está no Canadá, ou seja, se você e sua família ainda estão morando no Brasil, que vocês não façam o exame médico assim que receber o convite para aplicar. Eles, o governo, que vão te dizer quando você deve fazer o exame médico. Isso se eles definirem que você precisa do exame médico. Tá, mas quando eu envio a minha aplicação, eu não tenho que anexar uma cópia desses exames médicos? Sim, mas nesses casos, o governo instrui você a anexar uma carta de explicação no lugar dos exames, dizendo que o aplicante principal e seus dependentes estão fora do Canadá. Settlement Funds. Um dos quesitos exigidos pela Express Entry é que você comprove que tem fundos o suficiente para se estabelecer no Canadá e sustentar a você e a sua família pelos primeiros meses aqui. Esses fundos que você precisa ter são chamados de Settlement Funds. Esse valor tem que estar disponível, transferível e não comprometido por dívidas ou outras obrigações financeiras. Isso significa que você não consegue comprovar os Settlement Funds com o valor daquele carro que você ainda não vendeu. Isso porque aquele dinheiro ainda não está disponível e transferível. Basicamente, para contar para os Settlement Funds, esse dinheiro tem que estar na tua conta há alguns meses. Claro, isso menos valores que estejam comprometidos pela fatura do cartão de crédito, hipoteca, empréstimos, etc. Para você ter uma ideia de quanto você precisa economizar, deixa eu botar aí uma tabelinha que mostra o quanto o governo exige que você tenha guardado, variando de quantas pessoas você tem inclusas na tua aplicação. O valor mínimo quando você vem sozinho é de 13.213 dólares canadenses. Quando você vem em dois, ou seja, um casal, o valor mínimo é 16.449. Se vem um casal e um filho, 3 pessoas, o valor mínimo é 20.222 e assim por diante. Sponsor e sponsorship. Ao pé da letra, sponsor e sponsorship significam patrocínio e patrocinador. Ela se refere a um processo em que você, já cidadão ou residente permanente, patrocina um membro da sua família para vir para o Canadá que não estava inicialmente inclusa no seu processo de imigração. Você pode aplicar para ser sponsor do seu cônjuge, filhos dependentes, pais ou avós. Para ser aprovado, você precisa comprovar 2 coisas. Que você tem condições financeiras de sustentar quem você está trazendo para cá. E 2, que você consegue garantir que eles não vão precisar de assistência social do governo. E o que é essa assistência social do governo? São os benefícios que eles dão para seus cidadãos mais necessitados, como auxílio comida, auxílio moradia ou até auxílio saúde, os não inclusos no SUS aqui do Canadá.
Isso porque quando você patrocina alguém para vir para o Canadá, você fica financeiramente responsável por eles, por um período de tempo que varia dependendo se é o cônjuge, filhos ou avós, varia de caso para caso. O NOC, ou National Occupation Classification, significa ao pé da letra Classificação Nacional de Ocupações. Ela nada mais é que uma lista com todas as ocupações do mercado de trabalho canadense. Cada profissão ou cargo recebe um número de identificação. Esse é o número NOC dessa profissão. O NOC especifica quais são as funções principais dessa ocupação e qual é o nível de escolaridade exigido, se é ensino médio, se é ensino fundamental ou quaisquer outras habilidades que sejam necessárias para a execução dessa função. Essa classificação é utilizada pelo governo para montar estatísticas e interpretar dados sobre o mercado de trabalho canadense. Em relação à imigração, o NOC é utilizado para comparar a tua experiência de trabalho no exterior com o mercado de trabalho canadense, através das descrições das funções de cada ocupação. Então, independente do nome do cargo que você tinha no seu país de origem, se as funções forem equivalentes ao NOC de analista de marketing, por exemplo, é esse o NOC que você deve usar para comprovar a sua experiência de trabalho quando você for aplicar para o Express Entry. A gente já postou um vídeo falando em detalhes sobre o NOC. Se você ainda não viu, dá uma espiadinha lá e se ainda sobrarem algumas dúvidas, entre em recado com a gente que a gente responde assim que possível. A expressão Arranged Employment se refere a quando você tem uma oferta de trabalho de um empregador canadense que seja do NOC 0, A ou B, e nós já falamos um pouco mais do NOC em um outro vídeo, dá uma olhadinha lá se precisar de mais informações, e quando esse trabalho é para um período de 1 ano ou mais. Em alguns casos, essa oferta de trabalho precisa ser aprovado pelo Departamento de Trabalho canadense, o ESDC. O LMIA, ou LMIA, ou Labor Market Impact Assessment, é uma avaliação de impacto para o mercado de trabalho canadense. É um documento que o empregador aqui do Canadá precisa, na maioria dos casos, obter antes de contratar um funcionário estrangeiro. Um parênteses aqui, que isso significa um estrangeiro que não está no Canadá ainda. Uma vez que você estiver aqui com visto de trabalho ou com PR, a tua nacionalidade não implica em nada. Um LMIA positivo indicaria que existe a necessidade de trazer um trabalhador estrangeiro para fazer essa função, porque não há um equivalente disponível no mercado de trabalho interno aqui no Canadá. Um LMIA positivo, às vezes é chamado de Confirmation Letter, ou Carta de Confirmação. Mas esse não é um documento que você possa obter. Se a oferta de trabalho que você recebeu exige um LMIA, o seu empregador deve enviar uma aplicação para o ESDC, o Employment and Social Development Canada. O link está aqui embaixo. O ECA, ou Educational Credential Assessment, é, em poucas palavras, a validação do diploma. De modo geral, ela é utilizada para verificar e comprovar para o governo que a tua formação no exterior é equivalente com uma formação aqui no Canadá. Existem tipos diferentes de ECA, cada um com a sua função, mas o que você vai precisar fazer é o da modalidade imigração. Você vai precisar incluir uma cópia desse documento e o número de referência do teu ECA no teu perfil do Express Entry. Esse documento é válido por 5 anos. O processo de obtenção do ECA às vezes é chamado de Foreign Credential Recognition, FCR, ou reconhecimento de credenciais estrangeiras. É um termo um pouco mais geral que também inclui a obtenção de licenças para as profissões que são regulamentadas. Nós postamos semana passada um vídeo cheio de detalhes sobre o ECA, então se você tiver curiosidades ou se você estiver nessa etapa da tua preparação para o processo de imigração e tem dúvidas, corre lá e dá uma olhadinha no vídeo. Authorized Representative,
ou representante autorizado. Existem 2 tipos de representantes autorizados. Eles são divididos entre remunerados e não remunerados. Os indivíduos que recebem algum tipo de remuneração pelo seu auxílio no teu processo de imigração precisam estar em ordem e devidamente credenciados nos órgãos responsáveis. Já os indivíduos não remunerados, que prestam auxílio gratuitamente, podem ser amigos, familiares, funcionários de ONGs que te ajudam na imigração e assim por diante. Quando você estiver aplicando para o Express Entry, caso você esteja utilizando um representante para atuar em seu nome, você vai ter que acrescentar um formulário extra no teu perfil. Mas o objetivo do nosso canal é te ajudar a fazer esse processo sem esse intermediário. Não tem aquela expressão, o olho do dono que engorda o gado? Então, é o mesmo princípio. Se você botar o teu processo nas mãos de uma empresa terceirizada, por mais que seja uma empresa de respeito, você vai ser mais um caso que elas têm na mão, mais um cliente meio que numa linha de produção. Mas para você, é o teu processo, a tua vida, o teu futuro. Você é o maior beneficiado por esse processo. E a melhor maneira de garantir que tudo seja feito com devido cuidado é tomar as rédeas do teu processo e fazer você mesmo. Isso não significa fazer tudo às cegas ou sem ajuda. É para isso que nós estamos aqui, para ajudar a te guiar a tomar as rédeas do teu processo de imigração e do teu futuro. Mas e aí, quais outras expressões você já viu no processo de imigração e tem dúvidas? Manda pra gente que a gente monta mais um vídeo de glossário para ajudar vocês. Se você gostou desse vídeo, fica ligado em todas as nossas plataformas, que tem vídeo no YouTube, no Facebook e no Instagram, que você pode curtir, comentar e interagir com a gente. Então curte aí, deixa o seu joinha, escreve um comentário e fica ligado que semana que vem tem mais. Até lá!